meus amores, tudo bem com vocês? Então, hoje são quarta-feira, 5 de agosto de 2020. Nós vamos falar um pouquinho sobre a longevidade de alguns animais. Então, esse assunto, ele vem de um casamento da área do conhecimento de linguagens e de ciências naturais. Por quê, Proevelyn? Porque a gente vai falar sobre animais, mas também vamos trazer isso para a nossa área, né? Que é de alfabetização e letramento. A gente vai falar qual é a letra inicial desse animal, né? Como se escreve o nome desse animal. Então, a gente vai fazer esse casamentozinho, tá bom? A gente vai falar sobre a longevidade de alguns animais. Que é isso? Longevidade, o nome é até um pouquinho difícil, né, gente? Mas esse nome longevidade, ele quer dizer vida longa, a duração de vida, né? Animais que vivem por muito tempo, por muitos anos. E aí, a gente traz alguns animais que vivem por muito tempo. Por exemplo, o elefante. Vocês sabiam? Sim. O elefante, ele é um dos maiores mamíferos que existem. Que eu acho interessante quando a gente fala a respeito da memória, né? A memória de elefante. Por quê? Porque o elefante, de fato, ele tem uma boa memória, né? Ele pode se lembrar, vamos supor, ele tem um casal de elefantes que cresceram juntos, ou um casal, um macho, uma fêmea, ou dois machos, duas fêmeas. Então, eles são separados. Se eles se encontrarem depois de alguns anos, ele vai reconhecer aquele outro animal que foi separado dele. Então, daí surge a expressão, né? A memória de elefante. O elefante tem, sim, né? Uma boa memória. Interessante que ele pode viver até 70 anos. Gente, que bom, né? Pode viver cerca de 70 anos. O papagaio e a arara também. Assim, uma coisa interessante do papagaio, né? Uma vez eu fui na casa de uma senhora e aí ela tava com o papagaio lá na mão, né? No ombro, só brincando. Ai, que lindo! Aí brinquei com ele, muito amigável. Eu perguntei quantos anos ele tem. Aí ela disse assim, ele tá caminhando para 80 anos. Eu, hã? Aí ela, sim, já foi de minha mãe, né? E agora ele é meu. E ela já era uma senhorinha, né? E ela disse que já foi da mãe dela e agora aquele papagaio era dela. E que ia fazer 80 anos. De fato, né? Tanto o papagaio quanto a arara, eles vivem muitos anos, até cerca de 80 anos. A tartaruga também, né? A gente conhece sempre a tartaruga pela longevidade dela. Mas, em especial, a tartaruga das Galápagos. Ela foi estudada por cientistas famosos. Ela foi estudada porque ela vive muito. Disse que eu já ouvi um relato de uma tartaruga das Galápagos que tinha 200 anos, viveu cerca de 200 anos. Mas assim, o que a maioria dos cientistas fala sobre ela, sobre a tartaruga das Galápagos, é que ela pode viver 100 anos. Também nós temos a baleia. A baleia, ela é conhecida como um dos maiores animais aquáticos. E ela pode viver cerca de 130 anos. Então, meus amores, gostaram de conhecer a respeito da longevidade de alguns animais? Eu amo falar sobre animais, eu gosto muito mesmo. E assim, a partir dos nomes dos animais, nós podemos aprender muita coisa. Por exemplo, elefante. Qual é a letra inicial do nome do elefante? Tá fácil, né, gente? E papagaio. Qual é a letra inicial do nome papagaio? Tartaruga. Quantas sílabas a palavra tartaruga tem? Lembra que a Proevelyn disse para você contar a sílaba? Bate a palminha. Ruga. Ó, quantas vezes estalei os dedos. Tô estalando o dedo porque eu tô com a outra mão no celular. Aí não dá para bater palma. Ruga. Ó, 4 vezes. Então dá pra gente unir a ciência, né? As ciências naturais junto com a alfabetização e letramento, tá bom? Hoje nós temos a nossa aula online, como sempre, 3h30. Me empolguei, falei demais, não foi, gente? Me empolguei. 3h30 a gente se encontra na nossa aula online e nós vamos falar um pouquinho mais sobre esse assunto, tá bom, gente? Beijo pra vocês. Não se esqueça que eu tenho tutoria
a partir de 2h15, a tutoria com alguns alunos que eu já mandei o nomezinho lá. Beijo, meus amores. Fiquem com Deus. Se cuida, tá certo? Agradeço sempre a Deus pela vida de vocês e peço sempre proteção. Que cuide de todos nós, tá bom? Beijo, tchau. Amo vocês.